Sim, a minha história sempre esteve conectada com a educação e o Senac faz parte disso, né? A gente morava em uma rua que era uma rua que tinha muita gente, muitas crianças. Então naquela época não existia ainda as mídias sociais e nem a internet. Então a gente jogava bola, estourava o dedão do pé, e aí a nossa rua tinha basquete, tinha skate, tinha futebol. Os pais me estimularam sempre a trabalhar e a estudar em conjunto, e assim que eu estava no ensino médio, houve então a necessidade, né, aquela pressão dos pais, né, olha, agora você precisa ter a sua grana, o seu dinheiro. Foi então que eu comecei a trabalhar. Nessa época estudava pela manhã e trabalhava à noite em um pit dog de um negócio de uma vizinha. Logo depois tinha um amigo meu, que era o Rafael, e a mãe dele trabalhava no Sesc. E ela disse, olha, tá tendo uma oportunidade de jovem aprendiz, vocês não têm interesse de se candidatar à vaga? Eu me candidatei a essa vaga, deu certo e acabei passando nesse processo seletivo, graças a Deus. E o pessoal do RH fez uma instrução, olha, antes de você começar a trabalhar, você precisa se capacitar. Então a gente vai te preparar para que você possa começar a trabalhar aqui no Sesc. Nesse momento houve então essa conexão, a parceria do Sesc e do Senac. Então eu passei durante 3 meses lá no Senac do setor aeroporto, aprendendo uma série de conteúdos relacionados à informática, conteúdos relacionados à educação, à prática administrativa, e ali também, juntamente com vários colegas de várias empresas, a gente teve ali uma imersão focada no aprendizado. Quando eu fui para o Sesc Cidadania, logo quase no final do meu contrato, eu fui realocado. Logo depois eles trocaram o gestor e eles me perguntaram se eu tinha interesse de assinar um novo contrato, que era um contrato diferente. Esse salário que aumentou, eu comecei então a investir na minha profissão. E foi aí que eu comecei a me atinar para essa área gráfica. E nesse período que eu estava lá, o Senac, a faculdade Senac, ela começou as suas atividades e ela começou com alguns cursos, e um desses cursos era o curso de design gráfico. E eu pensei, poxa, então eu acho que essa é a oportunidade. E aí surgiu uma outra oportunidade numa empresa de comunicação visual. Eu deixei meu currículo lá e eles me contrataram justamente porque eu trabalhei no Sesc. E aí nessa empresa eu passei 1 ano trabalhando lá, e foi muito bom porque eu aprendi a prática de impressão, de cores. Isso foi fortalecendo ainda mais essa ideia de ser designer. Em paralelo a isso, quando eu estava nessa empresa, o Senac abriu um processo seletivo. E eu pensei, vou fazer esse processo seletivo novamente porque eu quero voltar para o Senac. Comecei ali no Senac, no departamento de supervisão. Então a minha jornada era uma jornada tripla. De manhã eu ia para a faculdade, então eu ia sair da minha casa, vinha para a Praça da Bíblia, estudava ali na Independência, depois eu voltava ao meio-dia, pegava o eixo Anhanguera e ia para o setor aeroporto e trabalhava das 13 às 22 horas. Então eu passava o dia inteiro, teoricamente, no Senac. O Senac, de fato, é uma instituição que forma as pessoas para o mercado de trabalho. Os professores sempre me instigavam a estudar, a ler, a ter uma prática profissional. Então a gente desenvolvia excelentes projetos na academia, e mesmo antes de formar eu já comecei a fazer projetos para clientes, mesmo ainda como acadêmico. Assim que eu me formei no Senac, acho que as coisas foram se conciliando, né? Acho que Deus e os caminhos vão fazendo com que a gente trilhe esses caminhos. E logo depois que eu concluí a formatura, eu me formei em design, surgiu uma outra oportunidade no Senac. E na época, professor dos cursos livres, né? Então, logo depois disso, me aperfeiçoei, fiz 4 especializações dentro da área de design, de negócios,
E ali, em uma dessas especializações, eu conheci, na época, minha sócia, e ela me disse, vamos abrir uma empresa de design? Eu decidi abrir mão daquilo, e aí eu comecei, então, a empreender, a abrir a minha própria empresa, que é a empresa que eu dirijo até hoje. Isso faz agora, vai fazer no próximo ano 7 anos. E nessa sequência, logo depois, um pouco antes do período da pandemia, abri um processo seletivo para a faculdade de Senac. E eu disse, é o meu momento de voltar para o Senac agora. E agora, mas com um outro propósito, de retribuir tudo aquilo que eu aprendi há 12 anos atrás, estudando no Senac. Na minha formação profissional, eu tive a minha família como base, isso foi extremamente fundamental. Infelizmente, a gente perdeu o nosso pai muito cedo, então a minha mãe ela foi a responsável de tudo isso. Ela fez mundos e fundos para que a gente pudesse estudar, tanto eu quanto os meus irmãos. E ela sempre dizia que o trabalho e a educação era o legado que ela queria deixar para nós, ou seja, que nós pudéssemos ser independentes. Então hoje eu considero a figura da minha mãe extremamente importante na mudança de mente, em incentivar. E claro, além de amigos, professores, eu sempre fui cercado de pessoas extremamente importantes que foram bases para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. Eu acho que não deu certo essa última parte, você vai ter que falar direto para ela. Eu e meus irmãos somos gratos a você pela sua vida, pela sua dedicação, o seu trabalho, o seu empenho, por fazer com que a gente se tornasse não apenas bons profissionais, mas pessoas de caráter, pessoas que pudessem deixar um legado nesse mundo. E eu te amo por isso. Também te amo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo, sem pensar. E o Kleber sempre foi esse profissional que sempre foi dedicado, ele estudava à noite, nas correrias da vida, e graças a Deus esse sacrifício deu certo. Você merece, meu irmão. Você merece todas as palavras que a gente possa dizer para você. Você é um exemplo para nós e que a sua dedicação, o seu empenho nos estudos, na educação, sempre foi um exemplo para nós. O Kleber, para mim, ele representa dedicação. Dedicação, e ele sempre passou essa mensagem de valorizar o ensino, de valorizar as pessoas, de ouvir, de respeitar. E a história dele é marcada pelo ensino. Eu olho para trás e percebo que o caminho que eu trilhei é um caminho bonito, um caminho relevante, que foi cheio de espinhos, foi duro, não foi fácil. Eu me lembro que eu chorava quando eu saía do Senac 10 horas da noite, tinha que pegar um ônibus, chegava em casa 1h da manhã praticamente, mas isso foi um período, eu achei que era um período que nunca ia findar, mas ele chegou um momento. Eu acredito na educação, porque a educação, eu acredito que é o único caminho que pode mudar a realidade das pessoas.